Oi gente, bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Eu sou a Carol, esse aqui é o Caldeira Literária e aqui vai ser um cantinho para falar de livros, filmes, séries e um pouquinho da minha rotina de leitora. Então, chega pra cá, se acomoda que eu já vou começar esse canal falando do livro que foi a minha maior decepção literária do ano até agora, Difamação. Difamação é um thriller psicológico escrito pela autora britânica Hannah Knight e que recentemente ganhou uma nova edição aqui no Brasil. E aqui eu preciso fazer um disclaimer. Eu não leio ou vejo resenhas antes de ler os livros, porque eu acho que as opiniões podem acabar contaminando a minha experiência com a história. Então, os meus surtos antes, durante e depois são 100% honestos e verdadeiros. E se você quiser vê-lo em tempo real, me segue lá no Scoob. O meu arroba é Caldeira Literária. E se você quiser ver conteúdos complementos ao daqui do YouTube, me segue lá no Instagram. Os links vão estar aqui na descrição. Minha intenção aqui é fazer um desabafo bem revoltado e com spoilers. Então já fica avisado pra galera que ainda quer ler esse livro. Coisa que eu não recomendo, tá? Eu queria ler esse livro desde que eu fiquei sabendo sobre a minissérie da Apple TV. Disclaimer. Tipo, eu queria muito mesmo. Eu esperei um tempão até que o e-book ficasse em promoção. Depois foram mais alguns meses até que eu pudesse lê-lo. Mas qual é o enredo de Difamação? Difamação vai contar a história de Catherine Ravenscroft, uma jornalista londrina de meia-idade e que é muito respeitada na área de documentário. Um dia, ela encontra em sua nova casa um livro que ela não reconhece, mas que descreve em detalhes um fatídico dia de sua vida ocorrido há 20 anos atrás, e que seu marido e seu filho desconhecem e que tem o poder de acabar com a sua vida. E aqui eu já adianto que esse livro é um verdadeiro potencial desperdiçado. A premissa é muito interessante. Imagina só, encontrar um livro que expõe o maior segredo da sua vida e não saber quem está por trás daquilo. Mas o desenvolvimento da história deixa muito a desejar. Já sabemos de cara quem é o autor do livro que Catherine recebe, Stephen Brigstock, o pai do protagonista de Um Perfeito Estranho, que, após a perda da esposa, encontra um manuscrito escrito por ela que narra a viagem do filho à Espanha e seus momentos finais de vida, e algumas fotos sensuais de uma mulher tiradas durante essa viagem. Sim, o Jonathan morreu há 20 anos. O grande segredo da Catherine tem a ver com ele e com essa viagem. Aí, acreditando nas palavras do manuscrito, o Stephen resolve publicar aquela história de forma independente e envia o livro para Catherine e para o seu filho como forma de vingança. O filho dela, Nicholas, tem 25 anos. Ele é meio depressivo e acaba não dando muita bola para o que diz a história do livro, levando aquilo como se fosse apenas ficção. Mas assim que a Catherine sabe que ele leu o livro, ela surta, bota fogo no livro e, quando o marido a confronta, ela diz que tá tudo bem. Mas aí você deve estar se perguntando, qual é o conteúdo desse livro para fazer ela surtar desse jeito? Nessa história, a personagem dela está de férias com o filho de 5 anos em uma praia da Espanha, após o marido ter que voltar dessa mesma viagem por causa de um problema no trabalho. E seu caminho vai acabar se cruzando com o de um jovem de 19 anos que estava viajando com a namorada, mas cuja namorada acabou voltando mais cedo para casa por causa de um problema familiar. Eles vão acabar se envolvendo e começa um caso tórrido de amor de verão, sabe? Com direito a cenas hot de pegação dos dois nesse livro. Gente, que vergonha! Imagina só a sua mãe escrevendo suas cenas de pegação. Meu Deus, eu ia morrer de vergonha. Só que no último dia da viagem, a Catherine acaba dormindo na praia. E quando ela acorda, ela percebe que o seu filho está dentro de um bote inflável, lá distante no mar. Aí ela grita por socorro e quem pula na água para salvar o menino é o Jonathan. Ele vai, nada até o bote, consegue pegar a corda do bote e vai voltando até entregar o bote para 2 nadadores que pularam atrás dele.
Mas ele acaba sendo pego pela correnteza e não consegue retornar para a praia, se afogando e morrendo. Ah, mas esse é o segredo dela? O caso? Aí é que tá. Não. Sim, menina. Que isso? Mas eu tô me adiantando. Aí começa meio que um jogo de gato e rato no presente, com a Catherine tentando juntar as peças para entender quem estava fazendo aquilo e por quê, e tentando descobrir informações sobre o Stephen. E ele continua tentando arruinar a vida dela, sabe? Ele envia uma cópia do livro junto com as fotos sensuais, que sim, eram a Catherine naquelas fotos, pro marido dela. O marido dela acredita na história, fica muito puto e põe ela pra fora de casa. Nesse ponto, eu já tava completamente maluca com a incapacidade da Catherine de falar a verdade e se impor para as outras pessoas para poder ser ouvida. Tipo, sua vida tá desmoronando, Mona. Se imponha, fale alguma coisa. Bata na cara desse homem, faz ele te escutar, sabe? Não satisfeito, o Stephen também cria um perfil fake no Facebook para se aproximar do Nicholas e acaba fazendo amizade com ele. No decorrer dessa troca de mensagens, ele envia as fotos sensuais da mãe e joga toda a verdade na cara do menino, dizendo que a mãe dele é uma vagabunda que teve um caso com o Jonathan. Aí, o moleque também surta, tem uma overdose e acaba em coma no hospital. Depois de tudo isso, finalmente a Catherine se toca e resolve confrontar o Stephen. Aí ela vai até a casa dele e fala que ele vai ter que ouvir ela porque nesse dia ela vai contar a verdade, finalmente. Ela nunca teve um caso romântico com o Jonathan. Na verdade, eles se cruzaram durante aquelas férias na Espanha e ele ficou meio interessado, obcecado por ela. Mas ela nunca deu bola pra ele, mesmo que sim, ela tenha se sentido meio que satisfeita por ter a atenção de um cara mais jovem. Aí, na penúltima noite, ele tenta abordar ela no bar do hotel, faz um convite silencioso com 2 cervejas que ela recusa. Então, após essa recusa, ele segue ela até o quarto do hotel e abusa dela por 3 horas e meia. Ele aproveitou o momento de distração dela, entrou no quarto onde estava ela e o filho e ameaçou os dois com um canivete. As fotos sensuais que estão rolando por aí, na verdade, foram tiradas de foto coagida, com ele falando para ela como ela tinha que posar para que ele pudesse se satisfazer. Por isso que ela dorme na praia. A noite dela foi simplesmente horrível. Aí acontece o acidente com o menino e o bote, e o Jonathan realmente pulou no mar atrás do garoto. Mas isso nunca fica claro no livro o motivo dele ter ido salvar o garoto depois de ter feito aquilo com a mãe dele na noite anterior. Acontece do jeito que tá no livro. Ele pula na água, pega o bote, entrega o bote para outros 2 nadadores que vieram atrás e começa a se afogar por causa da correnteza. A Catherine, lá da praia, vê que ele está se afogando e está pedindo socorro, mas fica calada porque ela tinha ressentimento dele, óbvio, não julgo, e queria que ele morresse. Depois de ouvir a história dela, o Stephen acredita na Catherine, já que ele se toca que a esposa não tinha como saber de todos os mínimos detalhes do que aconteceu naquele dia, e que provavelmente ela, depois de ficar com aquele luto enorme, escreveu aquilo como forma de se consolar pela perda do filho. Isso também tinha outros sinais de que o Jonathan não era aquele garoto perfeito que estava descrito lá no livro, como a volta da namorada dele para Londres, que na verdade foi após uma briga do casal, o canivete que ele reconhece como sendo um presente que os pais deram para ele aos 14 anos, se eu não me engano. E depois da morte do Jonathan, quando o Stephen e a esposa dele foram limpar o apartamento do Jonathan, ele encontrou umas pornografias super estranhas e pesadas nas coisas do filho. Aí, nesse momento, o Stephen desiste da vingança, conta a verdade pro marido da Catherine, que fica super aliviado por não ter sido corno. E o Stephen também desiste de matar o Nicholas. Sim, ainda tinha isso. O velho, não satisfeito em arruinar a vida dela, queria a morte do filho. Aí ele junta todas as coisas da esposa e do filho, queima e no final ele simplesmente se taca na fogueira e morre.
O Nicholas sobrevive e a Catherine se divorcia do marido banana dela, porque ela não consegue superar que ele pareceu ficar mais aliviado por ela ter sido abusada do que por ter traído ele. Essa foi a melhor parte do livro, tá? Ele mereceu o pé na bunda que ela deu nele. A última cena, ela tentando se reconciliar com o filho, pois ela descobre um negativo de uma foto daquele dia que mostra que o menino viu pela fresta da porta a mãe ser abusada. E o enredo tenta usar isso como justificativa para ele ser depressivo e problemático, sendo que ele mesmo diz que ele nem lembra do que aconteceu naquele dia e nem daquelas férias. Ah, e a Catherine ainda é da casa do Stephen, aquela mesma onde ele na fogueira. Esse livro me irritou tanto. A começar pela narração, que alterna entre dois pontos de vista, narrados em tempos diferentes. Um em primeira pessoa, que é o do Stephen, e um em terceira pessoa, que é o da Catherine. Isso faz com que o ritmo do livro oscile muito e ele se arrasta em alguns pontos. Outra coisa que eu detestei é que tu percebe nitidamente que a narração está ocultando coisas para tentar desenvolver mais lá na frente. Esse artifício é simplesmente péssimo quando você tem consciência do que está sendo feito, porque parece que a autora está tentando te enganar a todo momento. Eu estava só esperando a hora em que as notícias bombásticas iam ser reveladas, que para um suspense não é nada bom. Os personagens são super mal desenvolvidos. A narração é tão superficial que os personagens não passam de sombras. Não dava para comprar a motivação deles em muitas partes, sabe? Alguns pareciam só um recorte de pessoa andando para cá e para lá. E sim, eu estou falando com você, Nicholas. E finalmente a pior coisa de todas. Por que raios todo mundo acreditou num livro de ficção? Tipo, ninguém teve o senso crítico e todo o circo foi armado em cima de nada, sabe? De nada, absolutamente nada. Esse é aquele tipo de livro em que tudo seria resolvido em 50 páginas se os personagens sentassem para ter um diálogo sincero e verdadeiro. Não tinha motivo para Catherine, depois de ver que estavam tentando atingir ela através do marido e do filho, não ter contado para os dois o que estava rolando e a versão dela, a verdade da história. Tudo só chegou no ponto em que chegou por causa disso e nem deu para acreditar que ela teria uma atitude assim, pelo jeito que ela foi descrita. Uma mulher fodona, que sabe o que quer, segura de si. Então, por que ela não falou logo, sabe? Só me restou a decepção causada por esse livro. E por isso, eu dei pra ele 2 estrelas. Eu ainda achei que fui generosa, tá? Uma das estrelas foi só pelo pé na bunda que o marido banana da Catherine levou dela. Eu fiquei tão triste que esse livro era ruim, que eu enchi o saco do pessoal daqui de casa o dia inteiro. E só fui me consolar depois de assistir a série lá da Apple TV. A minissérie da Apple TV foi dirigida pelo Alfonso Cuarón, um grande nome do cinema, e tem como protagonista a Cate Blanchett. Bem fiel ao livro, com algumas poucas alterações, mas eu sinto que essa história ficou melhor no formato audiovisual. Acho que isso tem a ver com a autora do livro também ser roteirista. Fez com que a história não funcionasse tanto em palavras numa página, mas ganhasse uma nova vida em imagens. As cenas que retratam os capítulos do livro do Stephen são excelentes, ajudam na ambientação da história e trazem tensão ao contestar com os acontecimentos do presente. Também tem mais espaço para a mãe do Jonathan e a namorada, que ajuda a tornar crível a virada da história e a revelação do que realmente aconteceu naqueles dias. Certamente foi uma experiência melhor do que o livro. Os furos continuam lá, são os mesmos do livro. Mas se você quiser uma boa série de drama e suspense, vale a pena. É isso, gente. Acho que eu consegui resumir para vocês aqui a minha experiência com Difamação. Eu botei tudo pra fora e agora finalmente eu tô mais leve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vai ser o primeiro de muitos desse canal. E eu espero ver vocês de novo aqui no próximo vídeo. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like que me ajuda muito pra crescer, tá? Me segue lá nas redes sociais pra conteúdos que não chegam por aqui. Um beijo, tchau!